Hoje eu estou aqui para trazer para você duas transforms que, embora tenham nomes parecidos, têm o funcionamento basicamente opostos dentro do Apache Hop. Uma é o null-if e a outra é o if-null. Então vamos lá, vamos começar por null-if. Eu preparei aqui para demonstrar para você o funcionamento da transform null-if um pequeno pipeline contendo um data grid, e eu vou editar aqui para mostrar para você que ele tem dois campos, né? São duas colunas no meu pipeline de dados. Uma é o ID do cliente, integer, e a outra é o nome desse cliente, do tipo string. E aqui em data eu tenho duas linhas. A primeira linha com ID 0 e a segunda com ID 1, sendo a primeira com o nome não encontrado e a segunda com o nome fulano. E eu liguei, através de uma hop, a transform de null-if. Eu vou editar aqui a transform de null-if. E como funciona essa transform? É muito simples, tá? Você passa o nome da coluna que você quer que receba um valor nulo e qual é o valor que aquela coluna pode trazer que você quer substituir aquele valor por nulo. É assim que funciona. Então eu peguei a coluna ID do cliente e sempre que ele encontrar 0, ele vai colocar nulo. Vou clicar aqui em OK, vou realizar um preview aqui para que você possa ver o resultado. Então aqui eu tenho o ID do cliente que era 0, agora passa a ser nulo. E se eu colocar aqui, por exemplo, uma nova linha com ID 10 e aqui fulano Beltrano e fizer o preview, você vai ver que ele continua anulando só a linha que tem o 0, que é 0, valor absoluto mesmo, 0. Tá? Essa transform ela é muito útil quando você quer levar para o seu DW ou lá para o seu Data Lake dados nulos quando o seu sistema legado não permite que eles sejam nulos, ele joga algum valor padrão. Um exemplo é a data fim de contrato. Alguns sistemas colocam como data fim 1/1 de 1900. Só que se você levar isso aí para o seu DW, é capaz de você criar uma distorção visual desses dados quando estiver vendo os dados aí filtrando lá pela dimensão tempo, dimensão de data, né? Então você leva o valor nulo para poder evitar esse tipo de problema, dizendo que não existe um fim de contrato. Essa é uma das possibilidades. Agora vamos falar do if-null. Vindo aqui na tela novamente, eu preparei um pipeline de dados contendo duas fontes de dados. A primeira aqui é uma fonte de clientes, também são feitas com data grids, tá? Então eu tenho o ID do cliente, o nome do cliente, e eu tenho 5 clientes aqui, baseados aí nos heróis da Marvel. Então de 1 a 5 do Xavier a Jubileu. Se eu der um preview aqui, é exatamente isso que vai aparecer. E aqui embaixo eu tenho as vendas que foram realizadas para esses clientes. Então eu tenho aqui o produto em si, a descrição, né? O ID do cliente, o valor unitário, a quantidade e o valor total. Só que notem que aqui eu tenho o cliente 7 e o cliente 8, além dos clientes 1, 2, 3 e 5. Então, quando eu faço o merge dessas duas bases, essas duas informações, pelo ID do cliente, o que eu posso ter, se eu der um preview nesse ponto aqui, é que eu tenho, por exemplo, o cliente 4, que é a tempestade, sem compra de nenhum produto. Então, todos os campos estão nulos. E eu tenho, do outro lado, vendas para clientes que não existem. Tem o ID do cliente, o nome do cliente 0, para um organizer e para um roteador. Então, eu quero colocar valores ali de acordo com o tipo de dados, ou seja como for. Eu quero mudar esses valores nulos para algum valor que seja padrão para a minha base de dados. Então, vou dar um stop nessa visualização. Eu liguei aqui o if null, então se algum campo tiver nulo, o que eu faço? Né? Para isso que serve essa transform. Então, liguei o hop aqui no if null, vou editar esse if null aqui. E ele tem 3 formas de trabalhar. A primeira é: substitui o que for nulo por 0, independente de qual campo, qual coluna do meu pipeline de dados seja. Se vier nulo, vai ser substituído por 0. Vamos efetuar um preview nessa primeira forma de trabalhar aqui. Então,
Onde eu tinha aqui a tempestade, o produto nulo, ID do cliente e valores, ele colocou 0. E onde eu tinha o ID do cliente e o nome, ele também colocou 0. Onde estava um nulo, ele colocou 0. Agora, eu vou editar novamente essa transform. E ao invés de usar esse primeiro valor aqui, replace by value, e eu coloquei 0, eu posso colocar qualquer valor ali. Tá? Eu posso colocar um valor texto ou um valor numérico. Eu indico sempre colocar um numérico, porque se houver alguma coluna que seja do tipo string, né, que venha com valor nulo, ele vai tentar substituir por 0 e vai dar certo. Agora, se for uma coluna numérica e você escrever um string, ele vai te dar um erro. Então, agora eu tenho outras duas formas. A outra forma é Select Fields. Quando eu clico aqui em Select Fields, ele desabilita aqui em cima para mim. E aqui, nesse quadrante de baixo, ele me deixa escolher qual é a coluna que eu quero tratar se ela vier com um valor nulo. E aí eu faço isso coluna a coluna e eu posso fazer uma substituição do valor nulo pelo valor que eu quiser. Então, eu coloquei aqui 1 milhão no campo, né, na coluna, valor total, se ela vier com um valor nulo, ok? Então, eu vou dar um ok aqui, vou realizar um preview. E aqui, novamente, tudo que estava nulo, que não é o campo valor underline total, não é essa coluna, ele não mexeu. Mas quando ele encontrou um valor nulo para essa coluna, ele substituiu por 1 milhão. Agora eu vou dar um stop aqui e vou para a terceira forma que essa transform pode trabalhar. A terceira forma é essa aqui. Ao invés de Select Fields, eu escolho Select Value Type. E aí ele desabilita aqui embaixo e desabilita aqui em cima para mim e passa a habilitar este quadrante aqui do meio. Nesse quadrante, eu seleciono o tipo de dado que pode vir nulo e daí um valor padrão para todas as colunas que sejam desse tipo de dado. Então, para todas as colunas que sejam do tipo string, eu quero colocar o valor teste substituindo o valor nulo. E também, para todas as colunas em que o tipo de dado seja inteiro, integer, eu quero colocar 0, onde deveria ser nulo. Vou dar um ok aqui e vou dar um preview. Aqui nesse preview, você viu que ele substituiu teste, onde o campo era string, tá? Então, nas três linhas aqui, com campos string, ele botou teste no lugar de nulo. E 0, onde era integer. Aqui, aqui e aqui no ID do cliente. Então, aqui, nessas duas colunas de ID do cliente, ele colocou 0. Mas ainda me restam 3 campos que ele deixou nulo, porque não são nem integer nem string, são campos do tipo number. E é isso que a gente vai ajeitar agora. Dá um stop aqui, vou editar novamente o meu if null, vou selecionar aqui number, e onde for number, eu quero que ele jogue também 0. Vou clicar em OK, vou realizar o meu preview, e aqui você pode ver, pode perceber que ele preencheu com 0 as colunas do meu pipeline de dados que estavam nulo e que eram do tipo number. Simples, fácil, rápido, como hop tem que ser.